Olá, boa noite a todos. Bem-vindos a mais um webinar mensal da Uro-Oncologia em Debate. A gente tem um tema bastante interessante para discutir hoje, além de um artigo recente que o Cláudio vai apresentar. Vamos estar nós quatro, eu, Bernardo Salvajoli, o Cláudio, a Silvana e o Tiago, que está com um pequeno probleminha de conexão, ele está perdoado porque está no outro continente, daqui a pouquinho ele está entrando. E a gente vai discutir, então, um artigo novo, que o Cláudio vai começar já já, e discutir sobre a abordagem do tratamento linfonodal de bexiga, que é um tema bastante interessante e bem discutível nas reuniões multidisciplinares. Eu vou começar agradecendo as empresas patrocinadoras, a Ipsen, a Zodiac, a Bristol, a Electa, as Telas e a Merck. Sem elas, a gente tem bastante dificuldade em fazer esses eventos, então, obrigado. E a gente vai começar com um artigo do Cláudio. A gente vai trazer um artigo recente aí de apresentação para a gente debater um pouquinho. Cláudio, por favor. Obrigado, Bernardo. Boa noite, Silvana. Boa noite, Bernardo. Todo mundo que está aí assistindo. Esse primeiro artigo é um artigo interessante, Bernardo. É bom para a gente ficar a noite inteira aqui discutindo. Se o Thiago não quiser entrar, desculpa, o Thiago, eu gosto dele, meu amigo, mas esse aqui, para o cirurgião, ele talvez não vai mudar muita, né? Não dá para dizer que ele vai mudar a conduta, mas pelo menos dá um gostinho para a gente. Eu vou começar compartilhando aqui a tela. Então, esse artigo, ele é um artigo que ele ainda vai ser publicado no European Urology, mas já está lá na página, e se não me engano, ele está aberto para todos que quiserem visualizar e ler o artigo. Acho que ele está em Open Access. E ele fala exatamente de uma grande discussão que teve quando saiu o Stampede e o tratamento local da próstata no paciente com câncer de próstata oligometastático, né? Eles fizeram, obviamente, o Stampede, todo mundo conhece, né? Quando eles fizeram o tratamento com radioterapia da próstata em pacientes com metástase e acharam ali nos pacientes com poucas metástases um ganho de sobrevida nesse subgrupo de pacientes. Então, o que virou praticamente o padrão no tratamento dos pacientes com poucas metástases ósseas, o tratamento local com radioterapia. E nós cirurgiões, obviamente, sempre ficamos um pouco tristes, um pouco magoados, um pouco invejosos aí dessa possibilidade de tratamento local só com radioterapia e sem nenhum estudo com cirurgia. A gente já discutiu aqui já em outros momentos o tratamento de local cirúrgico em pacientes metastáticos, oligometastáticos, né? Mas não tinha nenhum, eram todos estudos retrospectivos, enfim, e nenhum com uma evidência um pouquinho melhor. Não que esse estudo que saiu agora seja o estudo definitivo, mas com certeza ele já começa a somar aí aos estudos retrospectivos e dar mais luz e mais chance para a gente poder operar esses pacientes. Então, foi um tratamento, um estudo chinês. É um estudo que ele é um estudo de centro único, de open label, mas foi randomizado. Isso é a parte interessante da história. É um fase 2 pelo tamanho, principalmente na amostra, e que foi feito em Xangai, na China. E o que eles fizeram, basicamente, foi 200 pacientes randomizados com câncer de próstata de M1 de novo, né? Então, nenhum deles foi, obviamente, progrediu, porque senão teria feito o tratamento local. Eles definiram essa definição de oligometástase, o Bernardo sabe melhor que eu, é muito complexo, né? Não tem uma matemática aí que diga exatamente, mas eles definiram como oligometastático aqueles que tinham menos de 5 sítios em osso ou linfonodos extrapélvicos. Então, até 5, os pacientes eram considerados oligometastáticos, obviamente, desde que eles não tivessem metástase visceral. E isso tudo baseado, obviamente, também em métodos convencionais. Então, muito semelhante ao que foi o Stampede. Talvez aqui o número de sítios talvez um pouco diferente, mas é muito parecido. Eles randomizaram 1 para 1, então para receber o ADT mais o tratamento local, que era preferencialmente a cirurgia, isso é bom ser colocado, o tratamento de escolha local era a cirurgia. Quando não era possível fazer a cirurgia, era oferecido, então, radioterapia para esses pacientes. E randomizaram contra o ADT, que basicamente era ou a orquiectomia
ou os análises de LH-RH, né, leuprorelina, gozerrelina, enfim. E não tinha permissão, pelo menos por protocolo, de você adicionar docetaxel, cabazitaxel, abiraterona ou qualquer antiandrogênico de nova geração. Apesar de alguns pacientes terem falhado a isso, mas esse era por protocolo, a ideia era de não associar nada disso. Também, novamente, muito semelhante aí um pouco ao Stampede, né? O Stampede tem um pouco mais de docetaxel pela fase, pelo tipo de estudo, mas muito semelhante, talvez, em termos de metodologia. O desfecho primário para eles foi a sobrevida livre de progressão radiológica e como desfechos secundários sobrevida global e sobrevida livre de progressão de PSA. Então, vamos lá. Foram 232 que foram para screening, eles randomizaram 200, 100 para ADT, 100 para o tratamento radical mais ADT, o tratamento radical da próstata. Desses 100, 96 foram tratados, e aí a gente teve aí algumas falhas de protocolo, com pacientes recebendo abiraterona, docetaxel, alguns fazendo tratamento local, mesmo no grupo de controle, e outros seguindo a mesma aí, questão de tratamento com novos antihidrogênios, docetaxel, no grupo de tratamento. Na final da análise, eles conseguiram aqui, por protocolo, análise de 73 pacientes que foram submetidos apenas a ADT, e 92 para aqueles que fizeram tratamento local. Lembrando que isso daqui é uma análise por protocolo, quando eles fizeram análise por intenção de tratamento, eles fizeram nos 100, nos 200 pacientes de forma geral. E primeiro, só mostrando aqui as características desses pacientes, eram pacientes de 70 anos aproximadamente, né? 67 e 69, com PSA em torno de 100 no seu diagnóstico. Um dado interessante, 85% dos pacientes tinham Gleason 8, 9 ou 10, então pacientes com doença bastante ruim, T3, T4 em 2/3 dos casos, N positivo em 40%, quase todos com metástase óssea, e até 20, 40% basicamente com 4 ou 5 metástases distantes. O PSA, como é que era feito o protocolo? Isso é um detalhe da metodologia que eu acabei não passando rapidamente, mas basicamente os pacientes eles eram randomizados para o grupo tratamento, eles poderiam receber até 3 meses de ADT antes da cirurgia e serem reavaliados pelo cirurgião para considerar se valia, se era possível fazer a prostatectomia radical ou não. Naqueles pacientes que eram considerados inoperáveis, ia para a radioterapia. Naqueles pacientes que melhoraram, né, a condição local com o hormônio, eles prosseguiam com a prostatectomia radical. Então, você vê que aqui fizeram o hormônio antes da cirurgia, quase 70% dos pacientes. O dado interessante desse estudo é que 80% fez cirurgia aberta, né? Quer dizer, isso é uma coisa questionável, mas, enfim, cirurgia, meu modo de ver, pelo menos, é que a técnica é menos importante do que o resultado oncológico, ao meu modo de ver, e, obviamente, o resultado de complicações. Pacientes ainda tinham bastante doença, né? 30% de N positivos, 2/3 com T3 ainda, bastante margem positiva, mas, de qualquer forma, um dado muito importante, no meu modo de ver, é que o PSA com 6 semanas, com 1 mês e meio aqui, praticamente zerado em quase 60% dos pacientes, o que talvez tenha algum benefício aí, mostrando que tem algum benefício para esses pacientes. Se a gente for pegar ainda aqueles que ficaram PSA até 0,2, né, quase 70% ou 65%, 66%, 2/3 dos pacientes. Em termos de complicação, esses pacientes eles tiveram complicações, de novo, né, um serviço, a gente não conhece muito bem a China está começando a publicar bastante agora, pelo menos em urologia, e a gente está começando a conhecer agora o serviço chinês. Eu não sei dizer se esse serviço é bom ou ruim, mas serviço que faz prostatectomia aberta ainda em 80% dos casos é, no mínimo, diferente. De qualquer forma, eles tiveram de complicações maiores, né, que a gente chama de grau 3 ou 4 de Clavia, eles tiveram um pouco mais de 8% de complicações. Então, não é nada de fora do que a gente está acostumado a ver nas prostatectomias, lembrando que isso daqui, obviamente, varia muito de acordo com o serviço e o cirurgião que está operando. Isso é uma questão muito difícil de você avaliar em cirurgia. E falando dos desfechos, falando primeiro do desfecho primário do estudo, que é a sobrevida livre de progressão radiográfica, o que a gente vê é que um hazard ratio de 0,43 positivo, tá? Aqui o segmento um pouquinho maior, aqui de 4 anos, a média desse segmento. Para a gente falar de sobrevida global, eles fizeram uma análise com 36 meses, e houve uma diferença também significativa, com um hazard ratio de 0,44.
e uma sobrevida livre de progressão de PSA também muito semelhante, com hazard ratio de 0,44. E quando a gente pega o Stampede, eu não coloquei aqui na história para não ficar demorando muito na apresentação e a gente poder discutir mais, mas os dados de sobrevida com 36 meses de segmento do grupo controle ou do grupo tratamento é muito semelhante aos dados do Stampede apresentados e já publicados que todo mundo conhece. É bem verdade, o Stampede são 2.000 pacientes, aqui são 200 pacientes, mas a gente tem dados muito semelhantes mostrando que talvez as conclusões dos autores elas sejam verídicas, sejam reais. E eles terminam o estudo concluindo que, baseado na evidência desse estudo, a cirurgia, a prostatectomia radical, ela pode ser considerada, na mão de urologistas experientes, como uma alternativa de estratégia para o tratamento desses pacientes com câncer de próstata oligometastáticos. Então, eu agradeço aqui a oportunidade para falar com vocês. Eu vou interromper minha apresentação e, enfim, fico aberto aqui para alguma discussão que possa haver. Muito obrigado. Boa, parabéns, Cláudia. A gente vai debater eu e você um pouquinho daqui a pouco, mas antes dessa brincadeira, dar boa noite ao Thiago, que entrou agora há pouquinho, né? Teve um probleminha já, mas já está aí com a gente. Boa noite, pessoal. Boa noite, Tito. Vocês, Sil e Thiago, querem começar discutindo alguma coisa com o Cláudio do artigo? E aí, na sequência, a gente comenta um pouquinho o rádio versus cirurgia. Eu acho, né, Bernardo, é exatamente o que o Cláudio falou, é para, né, assim, deixar o urologista feliz um pouco, né, porque eles já vinham aí tristes, né, com os dados do Stampede e talvez tivesse essa sensação, né, de perder um pouco de espaço a prostatectomia, né, para esse cenário de doença mais avançada, né. Assim, o dado é bem interessante, né, e a gente já discutia isso, né, se a radioterapia como tratamento local funciona, né, para doença oligometastática. Será que a cirurgia, né, para alguns pacientes, né, realmente com doença oligometastática, né, será que de fato não funciona? Acho que o dado é muito importante. Acho que sempre vale lembrar que nós temos nesse cenário, né, estudos de fase 3 robustos, né, que demonstram ganho de sobrevida para doença metastática sensível à castração, mesmo no cenário oligometastático, né? Mas sem dúvida nenhuma é um dado muito interessante, né, e que atrai aí os olhares para essa, né, possível nova realidade, né, Thiago? O que você acha? Não, com certeza. E como você comentou, o tratamento sistêmico mudou. A gente tem intensificado o tratamento mesmo no baixo volume de doença, no oligometastático. Mas eu acho que para pacientes oligometastáticos, né, que a gente considera de acordo com a definição, eu acredito que vale a pena sim considerar um tratamento local para intensificar ainda mais, combinar as estratégias, né? Se eu não me engano, Cláudio, tem vários estudos em andamento, né, combinando prostatectomia com tratamento ablativo. Tem muita coisa para sair nos próximos anos aí. Os estudos com radioterapia saíram na frente. Tem, com certeza tem, mas tem alguns que já pararam também por baixo recrutamento. É difícil porque normalmente você não tem o apoio da indústria, enfim, é um pouco o trabalho cirúrgico. Acho que não sei como é que é para o Bernardo, pode falar melhor da parte de radioterapia, mas a parte cirúrgica tem um pouco mais de dificuldade, além da dificuldade técnica em si, que está implícita, por exemplo, como eu comentei, do serviço. Quer dizer, um serviço que faz 80% de cirurgias abertas, né? Quer dizer, como é que você vai comparar esses resultados de complicação, que talvez seja, na minha opinião, a única discussão que deveria haver entre tratamento local de câncer de próstata, seja oliometastático ou localizado, mas como é que você vai comparar, falar, pô, o Bernardo faz uma radioterapia fantástica e o Cláudio opera muito mal. Aí você pega o resultado do Cláudio com o Bernardo, que é um ótimo radioterapeuta, e o Cláudio um péssimo cirurgião, pronto, obviamente vai pesar favorável em favor da radioterapia. Então as questões cirúrgicas são sempre mais complexas, né, para a gente poder isolar o fator cirurgia específico, né? Eu concordo com o que vocês estavam falando até agora. Bom, antes disso, só, pessoal, se vocês tiverem dúvidas, perguntas, comentários, por favor, mandem aí no chat. A gente gosta de responder se vocês tiverem. Pode ser pergunta difícil também, se a gente souber, né? A gente não souber, a gente vai atrás e responde depois. Bernardo, eu vou aproveitar só uma dúvida. A gente discute muito o tratamento da oligometástase no paciente recorrente, né? E no paciente que de novo, que eventualmente, mesmo um alto volume de doença, o baixo volume, que depois de um período de tratamento sistêmico tem um controle bom de doença, a gente já estadia com PET, com PSMA, o PSA controlado,
e aí fica 2, 3 lesões residuais. Acho que a gente também tem discutido cada vez mais esses casos de tratar também local ablativo. Você tem recebido também que você tem evidência concreta para esse tipo de paciente para a gente tratar, guiado por resposta? Assim, o que a gente vai chamar de evidência? Porque essa discussão que a gente está tendo aqui, quase a gente não tem evidência nenhuma para quase nada em oligometastático. A minha impressão, né, Bernardo, desculpa te cortar aqui, assim, é como eu faço, né? Eu acho que é exatamente o que o Bernardo falou, a gente ainda não tem uma evidência tão, né? É meio que como eu faço, né? Para o primário, a gente tem, lógico. Se o paciente é metastático de novo, se o paciente vai evoluindo para a doença metastática, então, né, você observa um pouco aí a biologia dessa doença e, né, para tentar traçar aí o melhor tratamento para ele. Para o tratamento primário, a gente tem, né, o Cláudio estava comentando até agora, o STAMPEDE, que é um estudo randomizado de fase 3, nível 1, só que é um estudo que a gente já ficou meio para trás, né? Hoje se discute tratar o primário, com qual técnica a gente vai comentar aqui já, mas as metástases ficaram nesse estudo e tem um braço do STAMPEDE que está sendo randomizado, está tratando tudo, não só o primário. A gente normalmente tem mais evidência de nível mais baixo, fase 2, aí para tratamento de oligometástico, pacientes oligometastáticos que recorreram como oligometástase, é o maior nível de evidência. Mas existem estudos pequenos e séries de casos nesse cenário que você comentou aí, Thiago. Acho que o mais importante é não criar um tratamento muito tóxico, e acho que hoje a SBRT é muito segura, né? Então, se você não vai criar um problema muito grande para o paciente, tem algum grau de sugestão de que isso é melhor, a gente tem feito, mas assim, não tem uma evidência fortíssima para se fazer de rotina, né? Para mama, por exemplo, tem caído muito a indicação nesse cenário, mas mama é uma doença bem diferente, com uma progressão sistêmica muito maior, né? Mas aqui eu acho que a gente faz com discussões em boards multidisciplinares ainda. Aí, bom, com relação à discussão, o Cláudio deu uma peladinha hoje, trouxe um trabalho asiático, fase 2, lá achou no fundo do poço esse estudo aí para dar uma cutucada. Mas, brincadeiras à parte, eu acho que assim, eu acredito que a cirurgia possa ter um papel nesse cenário. Eu acho que se você pegar o Stampede e fizesse com cirurgia, vai dar o mesmo resultado, muito parecido com o que a gente fez com rádio, né? A definição realmente de 5 metástases, lá no Stampede eles mostraram baixo volume, que é um critério aí um pouco diferente, mas tem algumas comparações em número de metástases e parece que quanto menor, melhor, mas não é uma curva assim, chegou em 5,0, eles fizeram até umas análises do próprio Stampede, mostrando que mesmo depois de 5, 6, 7 metástases, talvez ainda assim a gente tenha algum benefício. Agora, o número exato não existe, né? Tem como foi desenhado o estudo. E a questão que eu acho que deveria ter esse desenho é rádio versus cirurgia e qualidade de vida, e não tanto desfecho oncológico. Sinceramente, eu tenho muita dúvida o que é menos ruim para o paciente. Lembrar que o paciente metastático a gente tem que procurar um tratamento que seja menos ruim. Eu acho que rádio com técnicas modernas, rápidas, talvez seja mais fácil e menos agressivo. Mas eu acho que deveria ter sido desenhado um estudo de fase 3, randomizado com desfecho em qualidade de vida para essa situação, e aí sim a gente teria uma resposta mais clara. Existem gente que acredita que fazer radiocirurgia ou radioterapia na próstata tem um efeito imunológico e poderia ter algum impacto em controle à distância, como mostrou lá o Orioli, que existe alguma coisa imunomediada nessa situação. Sinceramente, é difícil acreditar isso sem provas, a gente não tem nada muito concreto. Não jogaria isso como argumento para defender a radioterapia versus cirurgia. Mas vai ter alguns estudos logo aí de fase 3, o Cláudio vai ficar feliz, vai poder operar alguns pacientes. Eu acho que o que você falou é perfeito. Acho que a discussão, que eu também tinha comentado, a discussão não é se cura mais ou menos com um ou com o outro, porque eu acho que os dois curam igual. Essa é pouquíssima diferença. Eu acho que o que vai mudar é o perfil de toxicidade que tem um e outro, e o que o paciente espera daquilo. Poxa, Cláudio, eu vou operar tem um paciente com 2 metástases, linfonodo lá em cima, mas a próstata está tranquila, o cirurgião é ótimo, eu vou fazer uma cirurgia robótica, ele vai ficar continente, ou pelo menos não vai ficar usando fralda, e potente já vai ficar impotente porque ele vai tomar hormônio. Eu vou fazer rádio com o Bernardo. Não, vou fazer rádio lá em Piraporinha, sei lá se existe essa cidade, mas se alguém tiver assistindo e for de lá, desculpa. Mas uma cidade que não tem um equipamento adequado. Então, essas coisas que vai pesar
que vão pesar para um lado ou para o outro. Em termos de cura, vou ser bem sincero, ninguém me convence que um é melhor do que o outro, mesmo para cirurgia local, para tratamento local, de doença localizada, que a gente já tem estudo mostrando que é igual. Os dois, diga-se passagem, não ganhou nem do Active Survival. Ou ganhou por muito pouco. Então, assim, não é uma discussão se cura mais ou menos, é discussão de efeito colateral mesmo, né? E do que esperar. E aí entra toda a dificuldade de mostrar isso com cirurgia, que depende muito do cirurgião, né? Uhum. Sim, assim como a rádio depende do radioterapeuta e de um bom aparelho, né, Bernardo? Não, acho que no Brasil isso é bem variável, né? A gente tem, mesmo em São Paulo você consegue ter de tudo, não só rádio como cirurgia. Eu recebo coisas excelentes e recebo coisas muito ruins, e o Cláudio e vocês todos da mesma forma radioterapia, né? Então, eu acho que é difícil, a gente vai ter que ter um estudo para definir o que é melhor, mas na prática a gente tem que, lógico, adequar ao que você tem disponível ali na sua região. Mas acho que no futuro a gente vai combinar, o Cláudio vai operar a próstata, a gente trata as metástases, a Sil dá todos os remédios que ela tem lá mais novos. Acho que esse vai Lembrando ser... que para todas essas drogas, né, a gente tem já análise de qualidade de vida, né, o Cláudio abordou esse tema, eu acho que é super importante, né, e também, né, quando a gente pensa em novos agentes hormonais, né, lembrando que essas drogas, pelo menos nos estudos, elas conseguiram manter qualidade de vida dos pacientes, né, então isso é relevante também. Muito bom, pessoal. É um tema que a gente vai discutir muito ainda aí pela frente, tá? Bom, a gente tem o caso clínico, né, que a Sil vai passar daqui a pouquinho agora, e tem a aula do Thiago, que ele está já voltando, a conexão dele ainda deu mais uma caidinha, mas ele já está voltando, ele mandou mensagem. Acho que se você quer ir mostrando o seu Sim, caso aí com calma, enquanto ele está sim. reconectando. Vou compartilhar aqui com vocês. Estão enxergando, estão vendo a minha tela, pessoal? Bom, então hoje nós vamos abordar aí o câncer de bexiga, né, linfonodo positivo. Acho que é um tema muito interessante, né, muito atual e que gera muita dúvida na prática, né? Porque, enfim, antes a gente, né, fazia tratamento sistêmico ou, né, muitas vezes, enfim, operava, né, grande parte desses pacientes, mas acho que hoje, né, enfim, com os últimos estudos apresentados, né, assim, novas modalidades de tratamento e mesmo quando a gente pensa aí no avançar, né, do tratamento de radioterapia, imunoterapia também, que veio para somar nesse cenário, acho que a dúvida se ampliou, o paciente ganhou, mas a gente precisa, então, entender melhor o contexto, né, do cenário da doença que a gente vai tratar, para tentar traçar aí, de maneira mais assertiva o melhor tratamento para os pacientes. Bom, então, primeiro eu vou começar esse caso perguntando qual o tratamento preferencial para o carcinoma urotelial de bexiga localmente avançado com linfonodo positivo? Né? O que vocês têm feito na prática? Podem votar, por favor. Não posso votar, não, eu posso falar. Você pode falar, porque a gente não vota aqui, né? Não posso votar, tentei votar, mas não deu. Ô, Sil, aí, tá vendo? Aqui eu jogo a favor do time, né? Eu acho que tem que fazer químio. Se dependendo de como for, vai para cirurgia ou radioterapia eventualmente. Tá vendo, Bernardo? É assim que a gente tem que, né? De vez em quando tem que, Eu né, gostei do jogar. eventualmente, lá muito de vez em quando. Mas acho que também, né, Cláudio, aqui, porque quando a gente fala com linfonodo positivo aonde? Né? Só lembrar... Depende muito, né? A gente falou... Então, eu acho que, né, talvez a pergunta até esteja superficial, mas acho que depende, né? Onde é esse linfonodo positivo? É linfonodo positivo em toda a pelve? E aí você vai tratar sistemicamente, depois irradiar toda a pelve do paciente? É linfonodo positivo um pouco mais em cima? É um linfonodo ali do lado da bexiga? Então, acho que, né, Acho depende que um a pouco. pergunta é mais para a pelve, né, Sil? Pensando mais pélvica, ainda localmente, não a distância, sei lá, no pescoço, né?
Agora o Mas volume... E ainda, Bernardo, não só isso, sempre né? químio. Mas a quantidade de linfonodo. A quantidade de linfonodo positivo aí me parece ter um impacto também, né, no sucesso do tratamento. Bom, Sim. Ô, Sil, então, só rapidinho, mas eu particularmente acredito sempre que possível, claro, começar com tratamento sistêmico, né? quimioterapia. A gente já discutiu isso, né, Cláudio, nos nossos E depois blogs. depois o Thiago vai trazer as coisas novas para aqueles que não podem receber cisplatina, né? Eu concordo com Futuro. você. A gente já tem aí o resultado da enquete? Olha aí, químio de indução seguido de tratamento local, né? Cirurgia ou radioquímio. Né? Então, acho que o pessoal concorda aí contigo. Bom, muito bom. Então, eu vou começar a passar um caso que um paciente que passou comigo há um pouco antes de eu sair de férias, aí umas 3 semanas, inclusive ele está internado agora, um senhor de 82 anos, hipertenso, ex-tabagista, que já tinha feito uma revascularização miocárdica prévia e recente, e aí ele começou com uma hematura intermitente, mas em abril ele acabou, né, procurando um urologista, porque isso piorou bastante, e ele foi para uma RTU que mostrou um carcinoma urotelial invasivo com extensão até muscular própria, e quando ele veio para mim, já tinha um clearance de creatinina estimado em 40. Então, a tomo de abdômen pélvico mostrava aí uma bexiga moderada repressão, com espessamento parietal nodular em parede posta inferior bilateral, com sinal de extensão extramural, infiltração dos meatos ureterais, com moderada dilatação do sistema coletor bilateral, uma lesão medindo 3 por 2,5 centímetros, linfonodomegalias nas cadeias externas e internas, né, além de outros linfonodos nas demais cadeias bilaterais, de até 1 centímetro inespecíficos. Ele tinha ali os linfonodos aumentados na cadeia medioastinal, né, que a gente, enfim, não biopsiou, ele foi laudado como inespecífico. Mas aqui a gente vê claramente, né, o espessamento da bexiga desse paciente, né, um espessamento bem importante realmente, e bastante linfonodo aí, linfonodomegalias na pelve, enfim, né, bastante linfonodo aí na pelve desse doente. E, bom, então é um senhor de 82 anos, tá? E aí, né, hipertenso, revascularizado há pouco tempo, né? Então, alguém ofereceria de cara a terapia tríplice para esse doente, RTU máxima seguido de radioquímio? Ou não, alguém faria primeiro neoadjuvância, né, o que o Cláudio falou, começaria por tratamento sistêmico, seguido de cistectomia, ou pela dilatação, alguém passaria do J, né, aí os urologistas, seguido de neoadjuvância, cistectomia, ou mesmo o duplo J seguida aí de terapia tríplice, ou alguém, né, começaria drenando aí a via urinária desse doente, seguido de quimioterapia, né, mais ou menos manutenção com avelumab, né, segundo o estudo Javelin. Bom, eu vou chamar o Thiago, né, a gente volta depois para o caso, né, para a gente discutir aqui, para esse paciente especificamente, o que a gente vai fazer. Eu vou chamar o Thiago para a gente discutir, para ele apresentar aí a aula dele. Ô, Sil, só uma dúvida antes do Thiago começar, desculpa te interromper, Thiago. Por que ele está internado? Só para ajudar a gente a pensar aí no que a gente faria. Assim, ele tinha um clearance estimado de 40 e ele tinha uma dilatação piélica bilateral, e a gente viu esse caso, a gente viu na reunião, até viu com o Galiza, e a gente optou por internar para passar duplo J, aí depois ele complicou, infecção urinária, mas assim, está mantendo, até ter uma discreta melhorada na função renal, a gente conseguiu manter a função renal, mas foi para não foi hematúria, né? Essa era a minha dúvida. Não. Tá bom. Já queria fazer uma radioterapia, né, Bernardo? Já começar com um tratamento local. Hematúria é algo que eu ponderaria discutir, né, o que fazer primeiro, mas vamos lá, apresenta aí depois. Não, mas esses casos de linfonodo positivo acho que sempre são um desafio, né, para a gente na prática. E é exatamente, eu acho um tema bem controverso, porque não tem uma evidência específica para essa população. Os pacientes são incluídos nos estudos tanto de doença avançada quanto de doença localizada, e sempre é tema de bastante debate na prática clínica.
Sim. A primeira dúvida já começa na definição da questão da 7ª edição e 8ª edição do OJCC, né? A gente já teve uma modificação importante aí. Na 7ª edição, a gente classificava o paciente com linfonodo N1 e N3 como estadio clínico 4, e agora, quando a gente muda na 8ª edição, o paciente que é N1, ele é 3A, e o paciente que é N2 ou N3, que é aquele com vários linfonodos na pelve ou linfonodo na lírica comum, ele vai ter estadio clínico 3B, e aí o paciente com linfonodo não regional vai ficar como estadio clínico 4A. Então já teve essa mudança, e até é importante a gente saber, porque os estudos que a gente vai discutir usaram a maioria o protocolo da 7ª edição. Então, onde encaixar esse paciente já é um tema controverso. O que a gente sabe é que esses pacientes com linfonodo positivo é uma doença ruim, prognóstico geralmente associado a desfechos ruins, né? Geralmente a gente assume que é uma doença sistêmica, mas é importante dividir que tem um linfonodo, o paciente que vai chegar para a gente com linfonodo clínico positivo, né? Que a gente vai discutir, tratar como doença localizada, doença avançada, mas geralmente prioriza o tratamento sistêmico e depois a gente discute o tratamento local. E o paciente já chega operado com pós-sectomia com um linfonodo positivo, que é aquele paciente que a gente sabe que tem um alto risco de recorrência, e a gente vai discutir o papel da adjuvante. Então, começando pelo linfonodo positivo pós-cirurgia, o paciente que chega no consultório, então a gente sabe que é uma doença sistêmica, a gente tem dados antigos, né, retrospectivos, que a gente já viu o paciente que pós-sectomia com linfonodo positivo, a chance de recidiva chegar a quase 70%. Então, para esses pacientes, a gente precisa discutir algum tratamento adjuvante, né? E que a gente tem de recomendação para esses pacientes linfonodo positivo patológico, a gente tem a opção tanto da quimioterapia adjuvante como a imunoterapia adjuvante. Quimioadjuvante é um tema que a gente já discutiu em outros eventos, eu não vou detalhar muito. A gente sabe que tem dados de uma meta-análise super importante, com mais de 10 estudos, que sugerem um potencial benefício sobre a vida global de 5 anos para os pacientes que tinham linfonodo positivo, ou T3, T4, com quimioterapia adjuvante. Então, a recomendação de guideline é discutir e considerar para os pacientes de alto risco, como é o paciente linfonodo positivo. Então, se é elegível para cisplatina após cistectomia e elegível cisplatina, a gente faz quimioterapia com Genzyme cisplatina 4 doses ou dose densa Emivac. Mas, recentemente, foi aprovado no Brasil também o nivolumab adjuvante para pacientes de alto risco de recorrência pós-cistectomia. E essa aprovação foi baseada na sobrevida livre de doença. A gente não tem um ganho de vida global ainda, mas é algo que deve ser considerado. De bula e do estudo critério de inclusão eram pacientes que tinham sido tratados com quimioterapia neoadjuvante e na peça patológica veio linfonodo positivo, ou então pacientes que não fizeram quimioterapia neoadjuvante, porque tem alguma contraindicação, e aí veio com PT3 ou T4 e linfonodo positivo. Então, para esse paciente linfonodo positivo, a gente vai discutir aí a quimioterapia adjuvante, se não foi feita, ou o nivolumab por 1 ano, baseado nesse estudo recente. Lembrando que o nivolumab foi aprovado, e a gente discutiu isso na última aula que está no site, que eu e a Silvana fizemos. A conclusão está aprovado, tem ganho sobre a vida de doença, mas ainda não ganho sobre a vida global, deve ser discutido o risco e benefício dessa estratégia com os pacientes. Agora, o paciente que já chega no consultório antes da cirurgia com linfonodo positivo clínico, né? Então, é importante separar o N1 versus o N2 e N3, que a gente sabe que o número de linfonodos acometidos está associado também com o prognóstico. Aqui vai entrar o papel do PET-CT para estadiamento sistêmico, né, no câncer urotelial. A gente tem cada vez mais utilizado no estadiamento sistêmico, ainda mais nesses casos de dúvida de linfonodo comprometido ou não. E como eu comentei no início, esses pacientes estão incluídos nos estudos tanto de neoadjuvância, de doença avançada, e nos estudos de quimio e radioterapia. E a gente fica com essas 3 opções de tratamento. Quimio-neo, seguir de cistectomia, fazer quimio e radioterapia para preservar desses pacientes com doença linfonodal, ou um tratamento sistêmico, como estadio clínico 4, e fazer o avelumab de manutenção depois. Então, a neoadjuvância também, a gente sabe que é o tratamento padrão para doença músculo-invasiva, o benefício claro de sobrevida global e sobrevida de doença. Só queria chamar a atenção que um dos principais estudos de neoadjuvância, é bem antigo, esse estudo 2003, esse estudo não incluía pacientes com linfonodo positivo, era incluído só pacientes T2 a T4A, que foi um dos estudos que trouxe mais ganho de sobrevida global. Outro estudo que avaliou o Emivac dose densa versus o Emivac tradicional, esse incluiu pacientes com linfonodo N1, pela 7ª edição, que é um linfonodo único comprometido. Então, pacientes que têm linfonodo comprometido, um linfonodo N1, é razoável a gente ficar aqui na terapia neoadjuvante e depois seguir para a cistectomia.
Isso vai de acordo com o guideline, por exemplo, NCCN, a recomendação de neoadjuvância, esse nome neoadjuvância, é paciente T2, T3 ou T4, ou então linfonodo positivo mais N1. Quando a gente passa para os pacientes N2 ou N3, que eram estágio clínico 4 pela 7ª edição e agora são estágio clínico 3B pela 8ª edição, a dúvida que fica para esses pacientes é tratar como metastático ou tentar fazer quimio-radioterapia para esses pacientes. E é engraçado que o NCCN, aí nesses casos, ele não chama de quimioterapia neoadjuvante. Se é N2, N3, a gente chama de uma quimioterapia de downstage. Então, para tentar uma fitorredução, de acordo com a resposta ao tratamento, você pode discutir um tratamento local, ou com quimio-radioterapia, ou eventualmente com a cistectomia. Uhum. E será que vale a pena fazer a quimio-radioterapia para esses pacientes? É melhor que a quimioterapia isolada? A gente tem de melhor evidência sugerindo quimio-radioterapia para esses pacientes. É um estudo retrospectivo, 2017, com um estudo americano, com mais de 1.000 pacientes, que eles olharam os pacientes tratados, linfonodo positivo tratados com quimio-radioterapia, ou então tratados só com quimioterapia ao longo do tempo. E o que esse estudo sugere, mesmo com todas as análises estatísticas, é que a quimio-radioterapia parece estar associada com maior sobrevida global, talvez pelo controle local oferecido aí pela radioterapia. É discutível, porque é um estudo retrospectivo, então ele já vai gerar uma hipótese, seria ideal ter um estudo prospectivo, mas traz aí um racional para a gente pensar em tratar esse paciente com quimio-rádio também. Se a gente pensar em guideline de ESMO, NCCN, o da NCCN já mostrei, então eles sugerem uma quimio de downstaging, e depois considerar tratamento local de acordo com a resposta. A ESMO não cita especificamente o paciente com linfonodo positivo, o que ele considera o paciente de clínico 4 ser tratado como doença metastática. E aí, quando esse guideline foi feito, o paciente N2 e N3 entrava como 4A, então você trataria esse paciente como doença avançada metastática. O Javelin Bladecem, todo mundo conhece esse estudo, né? É um paciente que avaliou o avelumab de manutenção para pacientes com doença metastática ou câncer epitelial localmente avançado. E aí ele incluía pacientes com linfonodo positivo no estudo. A gente tinha uma proporção de 10 a 15% dos pacientes que eram linfonodo positivo e não metastático, sem doença à distância. Então, esses pacientes foram randomizados, pacientes que não progrediram a quimioterapia de primeira linha, né, com platina e Genzar, seria a cisplatina ou carboplatina, foram randomizados para avelumab ou para acompanhamento. E a gente conhece os dados, foi atualizado recentemente agora na ASCO-GU, o avelumab de manutenção para esses pacientes, em geral, tem aumento da vida global, tanto na população geral como PDL1 positivo, e é o padrão de tratamento. Então, o razoável para o paciente localmente avançado ou metastático seria fazer uma quimio baseada em platina 4 a 6 ciclos. Se o paciente não progrediu, ele vai para o avelumab de manutenção. Acho que essa é uma evidência que a gente tem concreta. Uma pergunta que tem surgido bastante agora são esses pacientes que são localmente avançados, né, sem doença à distância. Esses pacientes têm que ter uma resposta completa com o tratamento. Como a gente conduz esses pacientes, né? O que a gente sabe é que os pacientes com resposta completa após essa quimioterapia e depois recebe o avelumab, ele ainda tem um benefício de receber o avelumab, mas eu queria chamar a atenção dessa sobrevida global, né? Se a gente vê de acordo com a resposta à quimioterapia de primeira linha, o paciente que teve uma resposta completa, tratado com avelumab, chega a quase 40 meses de sobrevida global, né, para esse paciente com uma doença super agressiva. Então, mesmo com resposta completa, tem um racional de dar o avelumab. E se for uma doença só local, como é o nosso caso, que a gente está discutindo, só linfonodo positivo ou acometimento vesical, a gente tem discutido cada vez mais fazer um tratamento local também na bexiga. E aí isso pode ser com cistectomia ou radioterapia, né? A gente tem um nível de evidência super baixo aqui nesse cenário, a gente não tem nenhum dado dos pacientes que foram tratados após resposta completa com quimioterapia e avelumab de manutenção. Aí fica a dúvida, radioterapia, cistectomia. A cistectomia é mais indicada talvez para um paciente muito jovem, muito motivado, sem nenhuma comorbidade, mas na prática a gente acaba indicando mais a cistectomia por ser um tratamento com menos a chance de complicação e considerando uma doença mais avançada. E uma dúvida também que depois a gente conversa com o Bernardo, esse paciente vai fazer o avelumab de manutenção e a gente vai indicar a radioterapia, só que a gente tem que suspender o avelumab, tem evidência para fazer combinado, manter o avelumab e fazer a radioterapia. E são algumas dúvidas que têm surgido na prática aí, nos casos de avelumab. Então, acho que, resumindo, é um grupo heterogêneo, esse linfonodo positivo. A gente trata o patológico com adjuvância, isso vai com a quimioterapia, com platina, se o paciente é elegível.
e discute a imunoterapia de acordo com risco e benefício, mas deve ser considerado. Em falou do clínico, a gente deve dar preferência ao tratamento sistêmico, como o Cláudio tinha comentado antes, e aí o NCCN chama isso de downstaging, se for N2, N3, e se for N1, a gente trata como neoadjuvante. Muda um pouco a nomenclatura, e de acordo com a resposta aí, a gente pode discutir o tratamento local. Lembrando que esses pacientes N2, N3 eram incluídos no estudo de doença avançada do Javelin, então, a avelumab de manutenção é uma opção para esse paciente também. E aí discute o tratamento local para pensar mais a questão de controle e evitar uma recidiva local. De linfonodo positivo é isso, depois a gente volta com a Silvana no caso, para a gente discutir especificamente. Eu trouxe só algumas novidades recentemente, que a gente teve uma droga aprovada nova no Brasil. Então, a gente sempre fala nas últimas aulas desse ano, acho que toda aula de bexiga a gente comentou um pouco sobre isso, que são as drogas, os conjugados de droga anticorpo, né, que é uma nova classe de drogas que chegou, a gente já usava bastante no câncer de mama e agora chegou no câncer de bexiga, e a gente precisa falar disso até porque vai estar vindo para cenários cada vez mais precoces. Então, a ideia é um conjugado de um anticorpo monoclonal, e esse anticorpo monoclonal geralmente tem um alvo terapêutico na célula. No caso do câncer de bexiga, a gente usa nectina 4 ou trop2, que são dois antígenos que são expressos ali na célula do câncer de bexiga, com uma alta expressão acima de 80% a 90%. E a ideia é que quando esse linfonodo se liga no antígeno específico, aí sim ele vai liberar a quimioterapia, que vai ser internalizada na célula do câncer. Então, a ideia é que com esse tipo de tratamento a gente vai conseguir uma maior seletividade de tratamento, consequentemente uma maior eficácia e uma menor toxicidade. E nesse contexto que a gente fala um pouco do infortumab, que a gente fala do infortumab vedotin, que é uma droga que vem sendo bastante falada, que é um anticorpo monoclonal com alvo nectina 4, ligada a um agente quimioterápico, que é esse MMAE, que é um agente antimicrotúbulo, que é da mesma classe do taxanos, que a gente já usa algumas vezes no câncer de bexiga. E a gente tem um estudo grande de fase 3, que é o EV301, que ele usou o infortumab vedotin em pacientes que tinham falhado a quimioterapia e a imunoterapia. Então, é um estudo de terceira linha de tratamento. Os pacientes foram randomizados para fazer infortumab vedotin ou quimioterapia de segunda linha, que aí seria docetaxel, paclitaxel ou vinflurina, com endpoint de sobrevida global. E foi um estudo super positivo, mesmo em terceira linha de tratamento, câncer urotelial. A gente sabe que é uma doença que o prognóstico é super reservado. A sobrevida foi aumentada aí de 9 para 13, praticamente 13 meses, e uma redução do risco de morte aí de 30% com avelumab. O dado foi atualizado agora na ASCO desse ano, em maio. Se mantém um benefício à vida global. A gente também vê um benefício sobre vida livre de progressão, então uma mediana de 3,7 para 5,5. E interessante ver essa taxa de resposta, né? Então, de 18% para a quimioterapia, passando de 40% em terceira linha de tratamento. Então, um estudo positivo. Em relação ao perfil de segurança, foi comparado com a quimioterapia, então, numericamente, o número de eventos adversos ficou parecido. O infortumab vedotin é uma droga que está chegando agora no Brasil, então a gente vai aprender a lidar com a droga. Chama atenção alguns eventos específicos, que é a neuropatia periférica, pelo próprio agente quimioterápico que é utilizado. Tem uma questão do rash maculopapular. Essa nectina 4, que é o alvo terapêutico anticorpo monoclonal, é expresso no tecido cutâneo. Então, foi observado um rash cutâneo, e isso tem que ser manejado com o dermatologista, eventualmente, raramente vai ter um caso grave, mas deve ser acompanhado. E em alguns casos foi visto neutropenia, mas a gente vê uma incidência menor ainda do que o agente quimioterápico. E levou à aprovação em maio de 2022, agora do infortumab vedotin. A aprovação em terceira linha, como eu tinha comentado, pós-falha quimioterapia com platina e imunoterapia. E lembrando que esses pacientes que fizeram avelumab de manutenção, então faz quimio, avelumab de manutenção e progridem o avelumab, tem a indicação de fazer o infortumab, que o avelumab mesmo manutenção conta como uma segunda linha. Então, uma estratégia aí de tratamento para esses pacientes. E é importante a gente falar dessa droga, por quê? Porque, como eu falei antes, a gente está vendo vários estudos aí nesse cenário mais precoce. Então, agora na ASCO também saiu um trabalho de neoadjuvância com infortumab vedotin para pacientes que não podiam receber quimioterapia com platina, com cisplatina. E só o infortumab como monoterapia, a gente conseguiu uma resposta patológica completa de quase 40%, 36,4%. Então, quase no patamar de quimioterapia aí, baseado em platina.
aguarda o estudo de fase 3 para comprovar. E a gente também tem estudo agora também de combinação de Infortumab com pembrolizumab, com imunoterapia, como primeira linha de tratamento. E é um resultado assim, super interessante. Se a gente vê uma taxa de resposta de acima de 70% para paciente inelegível para cisplatina, e uma chance de controle, né, de redução do volume tumoral de 93%. Então, é uma droga promissora e tem um estudo em andamento comparando o Infortumab com pembro versus quimioterapia neoadjuvante. Então, tentando bater e agilizar com cisplatina como quimio de neoadjuvância. Um estudo ambicioso, né, porque a agilizar a cisplatina é um estudo que está há bastante tempo, uma droga que está há bastante tempo aí como padrão de tratamento. Mas os resultados também promissores e talvez a gente mude aí a maneira que trata o paciente com câncer de bexiga. Com isso eu finalizo. Acho que a gente volta aí até para a Silvana para a gente discutir um pouco sobre essas novas opções e falar um pouco do linfonodo positivo. Excelente, Thiago. Muito bom. Só vou voltar ali para o meu último slide, né? Então, assim, eu acho que o Thiago colocou muito bem e isso foi um pouco da nossa discussão no início, né? Quem são esses pacientes linfonodos positivos, né? Porque linfonodo positivo, linfonodo é o N1, é o N2, quantos linfonodos, aonde são esses pacientes, né? Mas quando a gente está falando aí de um paciente de 82 anos que era inelegível, né, a cistectomia, ele tinha diversas comorbidades, inclusive tinha tido um infarto recente, e aí quando a gente, né, olha a tomografia dele, ele já tinha, né, moderada dilatação do sistema coletor bilateral a montante, né, e ele tinha uma infiltração de meatos ureterais, linfonodomegalias nas cadeias ilíacas externas e internas, né, no plano axial, linfonodomegalias nas demais cadeias bilaterais, medindo até 1 centímetro, suspeitos aí para acometimento secundário. Bom, a minha opção para esse paciente é fazer Javelin, né? Enfim, ele acabou internando, como eu falei antes para o Bernardo, ele internou para passar do PJ, né? Para que a gente não perdesse mais função renal ainda desse paciente. E aí ele está começando quimioterapia com carboplatina e a ideia é que se ele, né, se mantiver doença estável ou em resposta, que ele vá para Velumab. Aqui há uma grande discussão, né? Eu gostaria até que o Bernardo comentasse sobre terapia tríplice. Eu lembro que quando esse paciente veio para mim pela primeira vez, o colega que me mandou com a ideia de irradiar, né? De fazer terapia combinada, aí RTU máxima seguido de rádio com químio, né? E aí eu queria que o Bernardo até comentasse se você indicaria, Bernardo, radioterapia para esse paciente. O assunto, bom, o Thiago fez uma revisão aí brilhante, mostra que a gente não tem respaldo para justificar 100% melhor conduta em nada do que a gente está discutindo, né? Eu até tenho dúvida, depois eu deixo anotado aí, Cláudio, minha pergunta, eu queria saber qual a indicação dele para duplo J, se precisa ser só dilatação, precisa estar com a creatina alterada. Eu tinha essa dúvida que eu ia perguntar para ele, mas só para não esquecer, depois eu deixo anotado aí. Aqui, em relação ao tema linfonodo positivo, em rádio, o Thiago recebeu, acho que um vinho do Cláudio, esqueceu alguns comentários aí da rádio, só ficou falando de cirurgia, mas eu acho que assim, a gente tem vários cenários onde a rádio entra nesse tema aí de linfonodo positivo. Lá, quando ele falou de adjuvância, que não é muito nosso tema, eu acho que a rádio assim, para ser considerado, o próprio NCCN coloca a rádio adjuvante com uma consideração para pacientes com tumores localmente avançados, principalmente T3 e T4, com múltiplos linfonodos. Eu acho que é um cenário que você tem que se considerar, porque o controle local aumenta bastante, e com técnicas modernas é muito tranquilo fazer esse tipo de tratamento. Então, eu acho que vale a pena considerar sempre. O Thiago falou, mas é sempre bom diferenciar N1, um linfonodo é uma doença totalmente distinta de múltiplos, que nem esse seu caso. Tanto é que o NCCN coloca N1 como um tratamento local, né? É uns poucos cenários, ele ignora o linfonodo e faz quimio neoadjuvante seguido de cirurgia ou terapia tríplice. Então, acho que as duas eu acho que é isso. Ainda bem que esse paciente, né, assim,
às vezes, ainda que... Eu acho que se ele fosse elegível para cirurgia, né, acho que não teria muita dúvida, seria, né, químio neoadjuvante seguido de cistectomia, mas para esses casos, né, para esses pacientes, a gente se depara muito com essa realidade, né? Pacientes que não são elegíveis à cistectomia, né? E aí, o que você vai fazer com esses pacientes? A gente, acho que nos últimos tumor board, a gente viu uns 3 casos consecutivos disso, o Cláudio lembra, ele estava na reunião, e acho que para cada um paciente, a ideia, a gente teve ideias diferentes. E aí, justamente baseado no número de linfonodos, aonde eles estão localizados, comorbidade dos pacientes, tudo isso acho que importa na hora da decisão. A minha visão assim sobre isso é N1 é uma doença ainda muito localizada. Eu acho que vale a pena super Irradiar. tratamento local. E aí tanto faz, aí cai no cenário de doença localizada. Lembrar que tudo isso que a gente está discutindo é na era pré-imuno, pré-TKI. A gente não tinha essas drogas, a gente não tem como enquadrar isso muito claro. E a maioria dos estudos de rádio de trimodalidade não inclui linfonodos positivos. Então a gente acaba ficando num cenário um pouco perdido, como o Thiago mostrou. Já na doença mais avançada, eu tenho minhas dúvidas, nem sei se esses pacientes, mesmo que respondessem, o que é melhor para eles, cirurgia ou rádio, porque a chance deles falharem à distância é muito grande, apesar de a gente saber que algum ou outro acaba se curando aí com tratamento quimioterápico, né? Então, eu acho que esses pacientes com uma doença localmente avançada, muito linfonodo, exatamente o seu caso, independente se ele pode receber ou não cisplatina, eu acho que é um paciente para tratamento sistêmico que seja para citoredução, seguido de algum controle local que eles normalmente merecem, mas isso é baseado em estudo retrospectivo, como o Thiago mostrou. E a última dúvida do Thiago em relação ao Avelumab, a gente tem estudo só de fase 2, né? A gente, aqui entre nós, já tratamos alguns pacientes, tanto da Silvana, do Cláudio e do Thiago, com imunoconcomitante. Estudo de fase 2 mostra que é relativamente seguro, tem vários estudos andando, mostrando que talvez a combinação tenha um controle local altíssimo. Então, eu sinto confortável em fazer, mas não é um dado assim que a gente tenha com muita segurança, né? Mas em outros sítios como o pulmão a gente faz já com bastante frequência e não tem tanto problema. Então, eu acabo fazendo com frequência aí. Renato, só uma dúvida até teórica, prática mesmo. O paciente tinha uma doença linfonodal T3, N2, por exemplo, e respondeu super bem. Você vai fazer a quimio com radioterapia. Você irradia sua bexiga ou vai irradiar a cadeia linfonodal também? Mesmo com a resposta completa linfonodal? Sempre linfonodo positivo, cadeia pélvica, né? Você trata tudo, né? Mesmo com a resposta completa. Esse caso da Silvana, eu trataria toda essa pelve acometida inteira, como se fosse uma próstata, o que é muito discutível no paciente N0, né? Antigamente, tem alguns estudos até comparativos que falam que não tem vantagem em tratar pelve, só que lembrar que a radioterapia 3D pegava uma boa parte da pelve e da bexiga. Você pegava a bexiga toda, expandia, então acabava pegando... Então é uma discussão. A gente normalmente trata, pelo menos uma pequena pelve ali, até o promotório. O Bernardo, uma dúvida. Então, nesse caso específico, né, em que, né, a gente, enfim, indicou para o paciente tratamento sistêmico, Javelin, né, tratamento sistêmico, se resposta segue em imunoterapia. Você, para esse paciente, indicaria radioterapia mais para frente, se ele tivesse resposta? Provavelmente sim. Provavelmente, se ele respondesse e não tivesse doença sistêmica, mesmo que tivesse uma resposta parcial, consolidaria. Se tivesse resposta completa, era uma boa discussão. Aí acho que a gente teria que ter um papo sincero com ele. Eu só começaria com radioquímio, e é uma opção, tá? Radioquímio no NCCN está com categoria 1 como a primeira opção, assim como químio de downstage, como o Thiago mostrou. Eu só começaria se ele tivesse muito sintomático, por isso que eu até perguntei se ele estava com hematúria. Se tivesse, eu daria preferência para começar com a rádio junto, porque a resposta é mais rápida, né, localmente. Cláudio, e você tem usado o PET para estadiar esses pacientes para cistectomia, não? Para definir tratamento? Eu não sei se eu sou um cirurgião muito prático, ou se todo cirurgião é assim. Eu acho que, como eu começo preferencialmente ou majoritariamente com quimioterapia, você vai fazer a quimioterapia, se aquele linfonodo regredir, você já sabe o que era, né? Ah, poxa, tem um linfonodo lá no mediastino, que você está em dúvida, aí é outra história, mas se a gente está falando de linfonodo pélvico, acho que você pode fazer e economizar, visto que não é barato, não é de graça, eu sei que tem convênio pobre, mas eventualmente isso é uma fonte de custo extra para o sistema. Particularmente, eu só se eu tiver uma dúvida que vai mudar meu tratamento. Como na maioria absoluta dos casos, eu não vou mudar, vai ser quimioterapia e ver o que dá, porque, de novo,
toda essa discussão aqui é muito bonita e tal, mas na prática, o que vai fazer diferença mesmo não é a rádio, não é a cirurgia, o que vai salvar a vida dele vai ser a quimioterapia. A gente vai consolidar, e aqui o papel é secundário do tratamento local. É diferente da próstata, por exemplo. Se deve fazer depois, quando tem o PT0, o T0, depois da resposta completa com a químio, por exemplo, é uma discussão cada vez mais em moda por conta dos efeitos colaterais da cistectomia, mas lembrar que tem uma chance de falhar e você não ter como avaliar essa resposta completa, né? Mas, enfim, isso é uma coisa. Então, assim, o PET, eu particularmente só faço se eu tiver dúvida que vai mudar meu tratamento. Provavelmente, na maioria dos casos, não vai mudar, eu vou direto para aqui. Muito bom. Silvani, ele vai começar químio, então, de cabo, provavelmente, depois se melhorar a função renal e duplo J. Sim, Thiago. E avalia a resposta. J, e aí a gente vai avaliar a resposta aí à quimioterapia, né, baseada em platina, e a ideia é depois seguir com avelumab de manutenção. O Bernardo tinha falado sobre o duplo J. O duplo J a gente acaba fazendo, Bernardo, assim, você tem uma obstrução por um tumor, e, obviamente, qualquer obstrução da via urinária, você vai ter uma piora da função renal transitória. Essa piora ela é reversível se ela é desobstruída em até um mês. Obviamente, você vai falar para mim, poxa, eu tenho uma doença que eu vou lá, vou tirar e vai desobstruir. É um cálculo, mas como é o cálculo, né? Obstruiu, entupiu, eu vou lá, tiro o cálculo, está resolvido o problema. Eu não preciso deixar necessariamente duplo J para a função renal, a gente deixa por outros motivos. Agora, num caso de um tumor que você não sabe o tempo de resposta, se vai responder, você viu a dilatação, teoricamente você tem, e vou te dizer mais, o mais comum não é o contrário, ter a dilatação com a função renal normal. O comum é o contrário, é ter alteração na função renal sem dilatação. Na maioria, meus residentes que passaram comigo sabem, a maioria dos pacientes, dos urologistas, fala, não precisa desobstruir. E aí esse paciente perde a função renal. Tem um doutorado do Maurício, você conhece o Maurício Cordeiro, lá do ICESP, que mostrou que os pacientes sem dilatação têm prognóstico pior do que os pacientes com dilatação em termo oncológico, tá? Que eu não estou falando de desobstrução. E a explicação que ele deu, né, que provavelmente tem razão, é que quando ele dilata, quando ele piora a função renal sem dilatar, é porque não deu tempo de dilatar, o tumor está crescendo tão rápido, que ele entope rápido, piora a função, não dá tempo de dilatar, e, portanto, esse paciente tem um prognóstico oncológico, que eu estou falando pior. Mas, do ponto de vista da função renal, se você tem dilatação, você desobstrui, se você tem alteração na função renal, você desobstrui. Esse é meu objetivo. Claro, desde que não seja paliativo, terminal. Sim. Aí outra história. E troca em quanto tempo? Esse paciente, Bernardo, até na reunião a gente viu, o tumor estava obstruindo ali já a saída do ureter. Então, assim... Aliás, só lá, né? E muito tumor, lembra, né, Cláudio, até que a gente viu com o Guilherme na reunião, o duplo J teve que ser anterógrado, ele não conseguiu, o urologista não conseguiu passar, ele teve que fazer percutâneo, porque realmente já era uma situação bem complicada ali para o urologista intervir. Só para o pessoal que tem muito residente aprendendo, quanto tempo você troca aí o duplo J, Cláudio? Ou fica para sempre? Eu troco o duplo J, teoricamente são 3 a 4 meses, você deve trocar o duplo J, lembrando que, obviamente, existe risco de infecção, todas aquelas coisas, mas o duplo J infecta menos que a nefrostomia. Também achados que a gente já sabia, que o Maurício, no estudo prospectivo dele, na tese dele, mostrou. Mas, enfim, a gente toca, teoricamente, deveria tocar a cada 3 ou 4 meses, mas mesmo os duplo J que não são duplo J específicos para longa permanência, lá no ICESP a gente troca a cada 6 meses, no Brigadeiro a gente faz isso também, e não calcifica, diferente do paciente com cálculo, que tem uma predisposição, enfim, é outra patologia, né? Então, a cada 6 meses é mais do que o suficiente, na minha opinião. Muito bom. Uma última pergunta aí, Thiago. Como é que está correspondente internacional? Na San Rafael, como é que eles conduzem os casos de linfonodos positivos? Essa definição de sempre. Essa definição tenta fazer um tratamento sistêmico para se reduzir. Tem alguns estudos de andamento aqui para neoadjuvância, e aí o problema é esse. Alguns estudos incluem pacientes com linfonodo positivo, outros excluem, mas a gente sempre tenta fazer sistêmico e aí rediscute o tratamento local. E quando vai local, geralmente vai para radioterapia. Aqui a urologia é muito forte aqui no hospital, né? Então, tem alguns casos que mesmo com doença avançada, se é uma resposta completa, o paciente motivado,
iria se fazer cistectomia mesmo esses pacientes com uma resposta muito boa. Melhor opção. Que então que acaba sendo uma... E aqui eles são uma referência para a urologia aqui, né? Então, o volume de cistectomia é altíssimo. Legal, legal. Bom saber. Alguém tem mais alguma pergunta ou consideração final que a gente queira fazer? Sim. Pessoal, lembrando o pessoal do site, a gente, o www.onkdebate.com.br, a gente subiu uma aula esse mês, eu e a Silvana discutimos um pouco do tratamento adjuvante do câncer urotelial, discutindo a parte do nivolumab, da quimioterapia, do padrão de tratamento. E a ideia é que a gente todo mês vai subir alguma aula de algum tema específico, então só ficar ligado mesmo no site. É bom lembrar, e se alguém tiver dúvidas depois, quiser mandar por e-mail lá no site, através do site ou direto da gente, ou até se tiver algum caso muito diferente, quiser mandar para a gente apresentar, fiquem à vontade, é sempre um prazer, né? Então, acho que finalizamos aí uma horinha certinha, uma ótima discussão, né? Um tema bastante interessante. Agradecer de novo às empresas, a Ipsen, o Diak, a Bristol, a Electa, as Telas e a Merck pelo apoio. E finalizar, até o próximo mês a gente vai trazer uma nova discussão para vocês. Boa noite a todos. Boa noite, noite. pessoal. Obrigada. Boa noite.